Bom dia, meu irmão e minha irmã. Bom dia. Hoje, dia 27 de janeiro, hoje, segunda-feira, começando mais uma semana na presença e na graça de nosso Deus. E assim, na meditação diária, onde crescemos em graça e sabedoria. Por isso, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a caminhar essa semana e assim caminhar na presença do Senhor e agindo conforme a tua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Começamos então a semana meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 22 até o versículo 30, onde o Evangelho vai nos narrar a discussão ainda de Jesus com os fariseus e com mais algumas pessoas, e no Evangelho de hoje vai nos falar do pecado que Jesus fala contra o Espírito Santo. Então, naquelas conversas, naquelas desavenças entre Jesus e os fariseus, aqueles que sempre estavam lá, acusando de Jesus de alguma coisa, e desta vez Jesus estava pregando o Evangelho e eles vêm falar que ele está possuído de Beelzebul, príncipe dos demônios. É uma calúnia, uma difamação a respeito de Jesus, eles falarem isso. E por quê? Vendo tantas obras de Deus sendo realizadas através de Jesus, mas eles não se contentam, porque acham que Jesus está infringindo as observâncias da lei. E aí começam a acusar, de calúnia e difamação. Jesus, ele realiza toda a obra dele pelo poder do Espírito Santo. É a força de Deus. Em Jesus, ele que é a palavra, o Espírito Santo que age em Jesus, para que aconteça o verbo que se encarnou, aconteça no meio de nós, e é o Espírito Santo que age em Jesus. O Espírito Santo. E eles, os fariseus, os escribas, aqueles lá, vêm difamar Jesus com essa calúnia. E aí Jesus ele vem falar, terminando esse evangelho, ele vem falar que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque eles estavam falando que Jesus tem um espírito imundo. Vejam bem, eles estavam acusando de que o Espírito Santo é um espírito imundo. Olha o pecado que eles estão cometendo aí, falando que o Espírito Santo é um espírito imundo. Então, é muito grave quando Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Eles acusavam de Jesus que ele fazia toda a obra pelo um espírito imundo, que na verdade Jesus fazia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quando nós não acolhemos a salvação, não acreditamos em Jesus, não acreditamos que Deus age em Jesus. Pecado contra o Espírito Santo quando nós não acolhemos a salvação de Jesus na cruz. Não quero saber, não acredito. Quando nós não acolhemos a palavra, a boa nova que Jesus apresenta para nós, o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado contra o Espírito Santo é não acreditar que Jesus é o Senhor. Então, que peçamos ao Espírito Santo, você, meu irmão, minha irmã, peça o Espírito Santo para você, que nós temos por causa do batismo. E se você conhece alguém, assim, perto de você, longe de você,
que está nessa situação, não acredita em Deus, não acredita na palavra, né? Reze para que ele se converta, reze para que ele acredite, porque é acreditando que Jesus é o Senhor, que a nossa salvação está na cruz, que Jesus age pela ação do Espírito Santo, nós acolhendo a salvação que em Jesus, nós teremos o céu. Nós teremos o céu. Do contrário, né, aquele que não acreditar, Jesus já falava, será condenado. Que o Espírito Santo venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha nos conduzir esta semana, que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, discernimento e ciência para caminhar essa semana. E se acontecer de você encontrar alguém nessa circunstância que não acredita, que o Senhor possa encher a nós da ação do Espírito Santo e possamos proclamar a verdade de Deus. E assim, a palavra de Deus cada vez mais acontecendo no nosso meio. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo nos conduz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para você.